Boa noite a todos. É com muito prazer e muita honra que a gente está abrindo mais um webinar da SBU-RJ. Esse projeto que começou com a ideia de fazer uma reunião semanal, estão se tornando duas reuniões. Na segunda-feira, temos feito reuniões dos diversos departamentos. Na quarta-feira, estamos fazendo reuniões de uro-oncologia. E hoje é uma grande honra e um prazer a gente estar fazendo a reunião de urologia de consultório. Quando eu fiz minha residência, no início dos anos 2000, todos esses professores que estão aqui, para mim, sempre foram e continuam sendo uma grande referência. Então, para mim, além de honra, é uma gratificação, um orgulho poder estar como presidente da SBU-RJ, está recebendo o professor Dr. Paulo Rodrigues, o professor Fernando Vaz, o professor Luiz Carlos Miranda, que foi meu professor na faculdade, o professor Ronaldo Damião e o doutor professor Pedro Paulo Saer. Hoje nós vamos ter um webinar de urologia de consultório. O professor Ronaldo Damião vai fazer uma aula de abertura e depois temos uma mesa redonda. Agradecer especialmente ao doutor Vitor Dubé, que é o primeiro secretário da nossa gestão, foi idealizador desse projeto, e vou passar a palavra a ele para a gente começar o nosso webinar. Uma boa noite a todos e um bom webinar. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Luiz Carlos Miranda, que foi meu chefe quando eu era residente, que aceitou meio de última hora para substituir o Dr. Edson, que teve um problema, não pôde participar. Professor, um grande abraço, sou sempre muito elegante, muito gentil e obrigado por o senhor estar aqui com a gente. Bom, o que a gente pensou para essa sessão? Primeiro, falar de uma experiência muito bem sucedida, que é a experiência do Hospital Pedro Ernesto, que, para quem não sabe, o Hospital Pedro Ernesto passou a ser referência no tratamento dos pacientes do SUS para Covid no estado, e o serviço de urologia não parou. Eu tenho alguns dados, mas nos últimos 45 dias nós fizemos 180 cirurgias e 280 consultas. E para quem não sabe, o hospital universitário ele é fidelizado. Então, o paciente, quando passa mal, quando tem algum problema, ele volta para o hospital. E nenhum paciente voltou para o hospital. Então, baseado nisso, eu conversei com o professor Damião e queria já agradecer de antemão. Eu vejo como ele está atarefado com as funções do hospital e ele topou participar e passar para a gente como é que ele preparou o hospital, como é que está sendo o atendimento e como é que a coisa está evoluindo. E depois nós vamos ter uma sessão de urologia de consultório com pessoas que são experts na urologia. Quando eu comentei com um outro cirurgião, um colega de mais ou menos 50 anos, ele falou, nossa, essa ideia foi sensacional. Esses urologistas marcaram uma época. Então, com certeza, se você não foi residente do Dr. Luiz Carlos, do Dr. Paulo Rodrigues, do Dr. Fernando Vaz, do Dr. Pedro Paulo Saer, com certeza, se você tem mais de 45 anos, você assistiu alguma aula deles e ficou encantado num congresso, você discutiu algum caso, teve algum paciente ou algum parente que foi tratado por eles. Esses urologistas marcaram uma geração aqui no Rio de Janeiro, então acho que não é nada mais justo do que eles passem um pouco da experiência deles para a gente. Então, eu queria passar a palavra para o Dr. Paulo Rodrigues, que vai ser o moderador dessa mesa. Ele é um mestre nisso, como já dizia o Dr. Fernando Vaz. Ele é o rei do consultório. Ele sai do consultório às 11 horas da noite, meia-noite, e acho que ele vai passar muita coisa para a gente, vai ser uma coisa bem dinâmica. Professor Paulo Rodrigues, a palavra é sua. Obrigado a vocês. Eu primeiro um agradecimento especial em nome de todos os urologistas do país. Damião, muito obrigado. A sua posição é fantástica e orgulha nós todos. E eu tenho até falado com você por Zap durante algumas horas durante a semana, para dar pelo menos um bom dia, Damião. Você está bem e nós estamos com você. Você pode ter certeza que todos nós estamos com você. A diretoria, Rodrigo, Vitor, vocês estão de um dinamismo incrível. Fantástica a posição de vocês. Muito obrigado pelo convite, Fernando, Luiz Carlos, Pedro Paulo. Vamos começar nossa discussão. Está todo mundo preparado? Eu posso começar, minha gente? Eu vou começar com Pedro Paulo.
Pedro Não, Paulo? não, você passa a palavra Hein? para o Damião. Então, nós temos a palestra do eu Damião. começo com o Damião. Damião, desculpa, mas a palavra... Fiquei tão emocionado em falar em você que esqueci de te dar a palavra. Damião, vamos para frente. Então, olha, muito obrigado. Eu, sinceramente, não sabia que esse evento seria também com emoções, né? Muito feliz em ver todos vocês, né? São meus amigos há muitos anos. E agradeço ao nosso presidente, eu agradeço ao Vitor e agradeço a todos vocês pela oportunidade de participar dessa live. O Vitor me pediu para falar um pouco sobre o que aconteceu no Pedro Ernesto para que o hospital tivesse uma transformação tão grande. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? E, na verdade, eu estou diretor do hospital, né? Mas eu continuo também fazendo urologia, sempre que possível, frequentando as reuniões, participando de alguma discussão de casos, que hoje em dia é tudo feito pela internet, né? Sem a presença, né? Mas tem sido para mim uma honra grande ser o diretor do hospital, né? Um sentimento duplo, né? Às vezes você tem alegria de ver alguém sair bem e às vezes você tem a tristeza de ver que alguma coisa terminou mal, né? Comunicar uma família, por exemplo, né? Que perdeu um ente querido, né? O Hospital Pedro Ernesto, como muitos de vocês sabem, o Paulo foi aluno lá, conhece isso muito bem, né? É um hospital em que ele não abraça só a faculdade de medicina. Ele tem nutrição, enfermagem, psicologia, fisioterapia. Então, é um hospital que tem várias áreas profissionais de saúde que atuam ali dentro, né? É um hospital que tem curso de graduação, né? Curso de pós-graduação, estrito sensu, lato sensu, residência, curso de extensão, né? E faz parte de um núcleo, né? O hospital não é uma entidade sozinha, ela faz parte de um núcleo em que o hospital é a figura central, mais importante, mas tem também um CUC, que é um centro de tratamento de câncer, né? Com radioterapia, quimioterapia, cuidados paliativos. Tem um centro de imagem, onde tem hoje 3 tomógrafos, 2 ressonâncias, hemodinâmicas, dezenas de ultrassom, né? Tem o Centro Materno-Infantil de alta complexidade e tem também a Policlínica Piquet Carneiro, que é talvez o maior ambulatório da América Latina, muito grande, né? Então, são 400 leitos, né? Na verdade, eram mais, com as novas normas de distanciamento de um leito para outro, foi preciso fazer algumas mudanças, né? De altíssima complexidade, de média a alta complexidade. Nós não temos atendimento de urgência, a não ser aquele que eventualmente aparece na porta, que precisa ser atendido, né? Mas é um hospital de referência em alta complexidade, em cirurgias oncológicas, em transplantes, em cirurgias ortopédicas, em cirurgias neurocirúrgicas, pediátricas, e tem uma sala híbrida, né, para cirurgias endovasculares. E imagine, então, tornar tudo isso, né, um centro de referência em coronavírus e continuar a oferecer o tratamento que precisa ser oferecido pelo decreto do governador, né, em pacientes oncológicos, né, e em pacientes com cirurgias cardíacas inadiáveis e eventuais emergências de pacientes internados, né? Então, foi preciso um amplo acordo com todos os setores, com todos os certos serviços, né? E formar imediatamente um gabinete de crise, e tive uma sorte muito grande que nesse gabinete de crise tem um colega intensivista, Dr. Canetti, que é um bombeiro que trabalhou no Haiti, que trabalhou no desastre que teve nas chuvas na região serrana, alguns anos atrás, né? Então, conhece bem uma crise, né? Formamos um gabinete de crise com representantes de todas as áreas, nutricionista, o engenheiro clínico, o diretor administrativo, a enfermeira, o aluno, né? Eventuais chefes de serviços, né?
E nós, então, fizemos um pacto para tornar um hospital que tinha um CTI de 10 leitos, uma unidade coronária, uma unidade pós-operatória de cirurgia cardíaca, um CTI infantil e dezenas de enfermarias, e tornar isso praticamente em 6 CTIs, né? E 6 enfermarias, né? Hoje, nós temos cerca de 144 vagas, leitos, né? Nesse momento tem 118 ocupados. Nós já atendemos 419 pacientes, já foram internados, né? 242 altas, 63 óbitos, né? E nesse momento tem 118 pacientes internados, né? E houve um impacto muito grande, todas as enfermarias, a grande parte das enfermarias foram desocupadas, de ortopedia virou enfermaria Covid, cirurgia torácica, enfermaria Covid, ginecologia, enfermaria Covid, unidade de pós-operatório se tornaram CTI, pneumologia se tornou um CTI, doenças infecciosas parasitárias se tornou um CTI, e tudo adequadamente planejado, né? Você tem que ter o elevador que sobe o paciente com Covid, né? Você tem que ter o elevador que sobe o paciente com Covid, você tem que ceder todo o armamentário necessário para a proteção, né? E aí a gente começou devagarinho, foi crescendo, né? Houve um apoio muito grande da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. Nós abrimos uma conta bancária na UERJ, que na verdade já existia, que era administrada pelo Departamento Financeiro da universidade. Foram arrecadados mais de 6 milhões de reais, né? Além de dezenas de equipamentos que foram doados, de EPIs, que são equipamentos de proteção individual, né? E a coisa foi andando e todo mundo foi tomando gosto, né? E funciona muito bem. Tem problemas todos os dias, a gente quer correr atrás dos problemas todos os dias, nós somos um pouco de bombeiros, né? Imagine você que quando você nasce, a coisa de graça, a primeira que você recebe é o oxigênio. Nunca ninguém pagou pelo oxigênio, né? E hoje é a coisa mais cara que existe. E para você colocar o oxigênio disponível para um paciente, para que ele possa fazer a troca gasosa, é preciso de um ventilador, é preciso de um monitor, é preciso de bombas infusoras. Cada paciente usa 5, 6 bombas infusoras, né? É preciso de um desfibrilador, é preciso de pessoas que estejam adequadamente preparadas com equipamento de proteção individual, que vai desde o capote especial, que não permite a passagem de água, né? É preciso de máscaras N95, que protege mesmo, gorros, enfim, cada paciente, cada profissional desse que está dentro de uma unidade, um CTI, né, ele usa 5, 6 desses por dia. Cada equipamento desse sai uma média de 30, 40 reais, né? Se ele vai no banheiro, ele tem que trocar. Se ele vai almoçar, ele tem que trocar. Se ele vai fazer um lanche, ele tem que trocar, né? É uma despesa muito alta, né? E os insumos, né, caríssimos, né? Uma adrenalina que custava R$2 está sendo vendida a R$10, né? E eles não entregam, é muito difícil, né? Para você ter uma ideia, o uso de adrenalina diária, com 140 pacientes internados, são 600 adrenalinas por dia. São doentes diferentes. O uso de curária é inacreditável, mas chega a mais de 300 curários por dia, né? É diferente de um paciente de CTI que você usa curário 2 dias e depois você tira o curário, né? Esse não, esse às vezes fica 7, 10, 15, 20 dias internados usando curário de uma forma frequente, né? E esses pacientes ficam internados um período muito grande. Então, você tem o UTI neonatal, nós tivemos já 6 casos de crianças, né, com Covid, tem UTI pediátrico, né? Tem UTI de adultos. Agora nós inauguramos hoje uma enfermaria para recuperação dos pacientes que ficam com UTI negativo, né? Que ficam com Covid negativo. O paciente ele entra numa enfermaria
e ele começa a evoluir mal, ele vai para o CTI, ele é entubado, permanece 2, 3 semanas em tratamento, né? Tem as suas complicações, em torno de 25% a 30% evolui com insuficiência renal. Esses pacientes praticamente todos recuperam a função renal depois, quando evolui bem, né? E aí ele tem, apesar de todo o trabalho com fisioterapia, com tudo, mas esse paciente ele perde força muscular, né? Ele perde capacidade de recuperar, de se alimentar. Então, hoje nós criamos uma enfermaria especial para quando ele se torna negativo, né? Porque você não tem condições de ir embora para casa. Se você tem condições financeiras boas, né? Então você fica bem, faz um novo PCR, está negativo, e aí você vai embora para casa. Esse tipo de paciente, não. Você tem que botar ele numa outra enfermaria não Covid. Ele não pode voltar para uma enfermaria Covid, né? Ele tem que vir para uma enfermaria não Covid, né? E aí você começa com trabalho com psicólogo, com psicoterapeuta, com fisioterapeuta, com um nutricionista, com cuidados médicos, diabéticos, coronariopata, doença cardíaca. Então, é um trabalho muito grande, né? E nós, por outro lado, também é gratificante, né? A gente ter oportunidade de fazer tudo isso. Como o Vitor falou, o hospital não parou, né? Evidentemente que diminuiu muito o número de cirurgias, nós fazíamos 60 cirurgias por dia, né? O que dá uma média mais ou menos de 1.200 cirurgias por mês, né? E isso reduziu significativamente, né? Nós também fazemos a dosagem do PCR, né? O oronasal. Isso é feito na Policlínica Piquet Carneiro. Foram feitos até a semana passada 11.000 atendimentos, né? Desses 11.000 atendimentos, 4.000 testes, né? E uma expressão significativa de resultados positivos. Todos os colegas médicos e profissionais de saúde do Estado do Rio de Janeiro estão indo para lá. A gente tem dado preferência para fazer isso nos profissionais de saúde, né? Muitos e muitos de nós contaminaram, cerca de mais de 20%, né? Eu pedi um colega de turma, não trabalhava lá, que era um cardiologista, né? Tem um outro colega nosso que vocês conhecem, o Paulo conhece, o Fernando também, ele está internado no Nocopstar, também não adquiriu lá, né? Teve um outro paciente, um cardiologista, que faleceu, mas também já estava aposentado, né? Tem colegas nossos aí, médicos que estão em estado grave, né? Em outros lugares, muitos enfermeiros contaminaram, muitos técnicos, né? Pessoal da limpeza. O nível de contaminação é elevado, embora o excesso de cuidado seja muito grande, né? Enfim, estamos indo, né? Agora tivemos uma mudança aí na secretaria do Estado, né? Entrou um novo secretário e isso mesmo, você falou hoje, eu estou vendo agora que o Pasquale, um colega nosso, faleceu, né? Pasquale Guiglia entrou aí. O secretário Edmar, que foi o antigo diretor do hospital, foi promovido a uma secretaria de controle de todo o Covid no Estado, né? E nós vamos receber amanhã mais 30 respiradores, né? Olha, é um problema, entendeu? Porque quanto mais você cresce, mais difícil é você ir conseguindo adquirir os EPIs para que todo mundo fique protegido, para você adquirir as medicações, porque os aparelhos continuem funcionando, para você manter os aparelhos, né? E para você fazer com que o doente fique entubado sem sofrer, né? Midazolam, fentanil, curare, e antibióticos, corticoide, anticoagulantes. É um volume imaginável, entendeu? É uma doença muito esquisita, ninguém consegue entendê-la adequadamente, né? Tem casos que saem rapidamente muito bem e tem casos que ficam muito mal, ficam internados muito tempo, e tem outros, tivemos residentes que foram contaminados, né? Ficaram bem. Nós não perdemos nenhum paciente, nenhum médico, desculpe, nenhum profissional da área de saúde até hoje que tenha sido contaminado dentro do Hospital Pedro Ernesto, né? Então, significa isso, de uma certa forma, que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Nós ainda não atingimos o pico, podem ter certeza absoluta disso. A gente tem trabalhado
com matemáticos, epidemiologistas, e eu participo eventualmente do gabinete de crise no Palácio, algumas reuniões na secretaria, então a gente está bem informado também junto com a Fiocruz, né? E vai ser essas próximas 2 semanas. É provável que no domingo, nesse domingo, já comece um pico que vai perdurar mais ou menos por umas 2 a 3 semanas, né? E a gente espera que essa curva comece a cair, então, aí daqui umas 3 ou 4 semanas, né? Mas vai ter espera-se já que neste domingo já tem mais de, estou falando no Rio de Janeiro, né? Mais de 1.000 pacientes na fila esperando um CTI. Né? Felizmente, esses hospitais de campanha estão inaugurando, né? Mas com muito atraso, né? Houve muita má-fé de quem vendeu os aparelhos, é preciso a gente olhar por esse lado, né? Não pensar só que foi a pessoa que comprou, houve muita má-fé de quem vendeu. Né? Nós compramos da China 50 aparelhos, recebemos 4 até agora. Né? Felizmente, nós compramos de outras empresas, recebemos 20 da Secretaria de Saúde, mandamos arrumar alguns, né? Vamos receber mais 30 amanhã da Secretaria Municipal de Saúde, usados. São aparelhos usados que estavam espalhados aí, eles mandaram arrumar e estamos entregando mais 30. A gente espera receber mais 40, de tal sorte que a gente vai passar aí, nesse momento, nós temos cerca de 66 leitos de CTI e vamos certamente atingir uns 100 leitos de CTI. Né? Recurso humano não é fácil, não adianta você me colocar urologista para tomar conta de um aparelho respirador, você botar um dermatologista, botar um oftalmologista, não adianta, tem que ser alguém que seja intensivista, né? Que seja jovem, que esteja disposto a trabalhar, então você tem que contratar, eles se contaminam rapidamente, né? E você tem que trocar, então é uma vigília permanente. Né? Eu, quando resolvi ser diretor do hospital, eu resolvi retribuir um pouco o que eu recebi pelo hospital. Né? Eu acho que, dessa forma, eu estou tentando retribuir. Meu colega de turma, Zé Luiz Bandeira Duarte, é o vice-diretor, né? Estamos sempre juntos, chegamos juntos e saímos juntos. Tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. Muito obrigado, eu espero ter podido transmitir, passar alguma experiência, né? Do que aquilo que a gente está vivendo. A gente nunca imaginava, nenhum de vocês, que a gente pudesse passar isso até hoje, né? Passar isso que a gente está passando, né? E, enfim, eu acho que o mundo, depois disso, vai mudar. Eu acho que nós vamos mudar, né? Nós vamos descobrir a importância de um relacionamento mais intenso, né? Nós vamos descobrir que o quanto nós somos importantes uns para os outros, né? Eu acho que vai haver uma mudança muito grande. Mas eu acho que eu já falei muito, estou muito contente pela oportunidade de ter falado. Me coloco à disposição se eu puder ajudar alguma coisa e vamos continuar aí, que eu tenho certeza que ainda vou aprender alguma coisa aqui com a sorologia de consultório, com os papas que estão sentados aí. Cadê o Pedro Paulo? Eu não tinha ouvido. O Pedro Paulo estava aí, depois eu não vi. Né? O Paulo Rodrigues, o Fernando, Luiz Carlos, né? E ainda o Vitor, que é o Papa e agora ele e o Uruna, aí, que são os papas aí agora das cirurgias robóticas, né? Tem também dezenas de outros, sem esquecer de ninguém. O Milfon está aí também, eu já vi que ele está aí assistindo, né? Então, eu vou aproveitar um pouco aqui, como dizia o Aguinaldo, em todo evento que ele tinha, ele sentava na primeira cadeira, com 85, 80, 90 anos de idade, eu disse, professor, não, eu tenho muita coisa para aprender aqui. Ficava sentado, ele era o primeiro a sentar e o último a sair. Né? Então, eu vou estar aqui aprendendo com vocês alguma coisa. Muito obrigado pelo convite. Damião, muito obrigado. Relato dramático. Mais ainda, a gente está gostando mais de você. Muito obrigado, Damião, por tudo isso que você tem feito. A urologia de consultório, para os mais novos, é muito importante que vocês façam do consultório de vocês o lugar o lar de vocês, onde vocês possam iniciar a medicina, porque ali que começa tudo. Ali é o teatro, ali é onde você
faz o diagnóstico, ali é onde existem tristezas, existem alegrias, você dá boas notícias, má notícias. A empatia que você tem que ter com o paciente é talvez o mais importante. O conselho que eu dou aos mais jovens que estão assistindo é que não pode ter pressa. Tem que ter muita raça, muita vontade para poder suportar o diferente. Você não pode ter parti pris. Você tem que o paciente gordo, o paciente feio, o paciente baixo, magro, todos eles são iguais. A primeira coisa que você tem que fazer é gostar do seu semelhante e entender ele. E sempre ser um bom entrevistador. Falar pouco. Você tem que escutar muito, que você tem que tirar dele o máximo que ele puder dar para você, para que você possa raciocinar. Então, seja um bom entrevistador. Eu acho que o médico do consultório, que é ali onde começa a urologia, tem que ser um excelente entrevistador. E, com isso, ele tem pouco tempo. Você tem meia hora, 40 minutos, 1 hora, para que ele ache você bem, que ele ache que você está interessado nele e que aceite uma notícia ruim e que ele ainda vai ter que pagar por isso. Então, é um teatro muito difícil de ser realizado. Aqui, como dizia o professor Pitangui, as notas musicais são as mesmas. Um toca melhor, outro toca pior. Então, procurar tocar o melhor possível. Treinar essas notas todo dia. Então, isso é muito importante. Bem, o que eu podia dizer a vocês, principalmente para os mais jovens, o Damião falou sobre que vai haver mudanças vão acontecer. O que vai acontecer, vocês anotem que esse vídeo fique gravado. Nós não vamos ter uma década perdida. Nós vamos ter uma década pulada. Tudo que acontecer em 10 anos vai ser trazido para esse ano. Então, aquela loja que ia desaparecer em 10 anos vai desaparecer agora. Aquele método de medicina que ia desaparecer em 10 anos vai desaparecer agora. O evento que era presencial até 2 meses atrás, ele desaparece. Eu acho que a vantagem desse tipo de procedimento vai ser de tal ordem mais barato, mais vantajoso, embora vá faltar aquele calor humano de eu ver o Fernando, de eu ver o Pedro, de eu encontrar com o Vitor, com o Miranda, com o Rodrigo. Então, é isso daí. Mas, infelizmente, nós vamos ter que... E a outra coisa é o seguinte, que eu daria para o Vitor e para o Rodrigo. Se eu tenho uma fábrica de máquina de escrever, não adianta eu ficar brilhando a máquina de escrever, pintando a sala e achando que um dia a máquina vai voltar a ser usada. Não vai mais ser usada. Então, fica a mensagem. Pedro, vamos começar o jogo, Pedro. Pedro, eu tenho um paciente, Pedro, para você, que tem exatamente 64 anos, Pedro. Ele é um artista plástico, pinta muito com... Perguntei a ele, pinta muito com tinta com petróleo, acrílica. Ele tem uma fibrilação, usa Xarelto, um prostatismo moderado, alfa-bloqueador. Teve 2 episódios de hematúria. Associou o sangramento. Eu tive uma relação sexual, usei Viagra. Sempre que eu uso Viagra, eu acho que isso pode acontecer. Não teve ardência, não teve dor lombar, não teve febre, já teve um cálculo há 20 anos e fuma 2 charutos por dia. E aí ele ligou para você e disse isso. O que você faz com ele, hein, Pedro? Você disse para ele bebe bastante água, como o clínico faz? Antes de tudo, uma boa noite para todos. Não sei se os slides estão entrando. Agradecer o convite honroso que me foi feito para participar desse evento e elogiar a diretoria que teve uma ideia maravilhosa de fazer esse webinar. Eu tenho a impressão que a sociedade
do Rio de Janeiro excepcional nunca teve tão agitada como até agora, por causa exatamente dessa pandemia. Então, houve uma sacação muito boa. Eu não sei se vocês estão me vendo. Estamos ouvindo bem, Pedro. Eu estou ouvindo também. Então, tá. Como é que eu vou pôr aqui a apresentação? Está aparecendo os slides? Estão aparecendo tá, os slides? Não, o slide eu que boto. Pode deixar, Pedro. Eu boto o slide, não tem problema. Não. Então, o problema é o seguinte, a avaliação de hematúria é muito mal conduzida, até certo ponto mal conduzida. Por quê? Menos de 50% dos pacientes com hematúria são indicados a procurar um urologista. 28% das mulheres são indicadas por um urologista quando apresentam hematúria. Frequentemente, os ginecologistas acabam cuidando disso e, com isto, se perde, às vezes, uma oportunidade diagnóstica. 23% dos pacientes com hematúria fazem exames de imagem do trato urinário superior, apenas. E 13% dos pacientes com hematúria fazem cistoscopia. Então, realmente é pouco investigada a hematúria. No consultório, as causas mais comuns, e aí isso não é a ordem de frequência, mas as causas mais comuns de hematúria são urolitise, neoplasias, hiperplasia benigna de próstata, infecções, várias vezes a gente tem essas cistites agudas hemorrágicas, e causas sistêmicas, que a gente não pode esquecer, não é? Leucoses, discrasias sanguíneas, hepatopatias. E nas hematúrias microscópicas, especialmente, a gente pensar e lembrar das causas nefrológicas, que são esclarecidas através do exame de urina, de pesquisa de massas glomerulares, e causas farmacológicas, especialmente em função dos anticoagulantes. Então, a mensagem que fica com relação à hematúria é que nunca despreze um sinal importantíssimo que é a hematúria. A hematúria não é para ser tratada, nem para ser esquecida, é para ser investigada, seja ela macroscópica ou microscópica. Os anticoagulantes provocam frequentemente hematúrias, mas a parada do anticoagulante e o cessar da hematúria não quer dizer muita coisa. A gente tem que não descarte a investigação de um paciente que sangrou por causa de um anticoagulante. Muitas vezes está subjacente aí um problema urológico que se revelou exatamente porque o indivíduo estava tomando anticoagulante. Então, a ausência, quando você faz toda a investigação e a ausência de diagnóstico, você não consegue fechar um diagnóstico, você deve repetir essa investigação uns meses depois, um período depois, para que não deixe passar um tumor ou alguma coisa de importante. É claro que se os exames não custassem nada, nem para o serviço público, nem para o serviço privado, o exame fosse completamente de graça, uma coisa evidentemente ideal, e que a invasividade fosse nenhuma também, é claro que você pediria muito mais exames no serviço público e também no consultório. E quanto mais exames você fizer, evidentemente, naqueles casos difíceis, a taxa de acerto vai aumentar. O que a gente verifica é o seguinte, que você faz, por exemplo, em 100 pacientes exames e você vai fazer um diagnóstico em 4%. Então, será que vale a pena fazer alguns exames excepcionais? Isso é a mentalidade do indivíduo que está no ambulatório, que está no serviço público. É importante pensar nisso por causa, inclusive, do custo. Mas, no consultório, é completamente diferente, a cabeça é outra. Então, na verdade, aqueles 100 pacientes, quem te procurou foi esse da frente aqui. Esse é o único paciente que você tem na sua frente e que, portanto, o 1%, para ele, se ele tiver uma doença e você não fizer o diagnóstico, esse 1% vira 100%. E isso aí é completamente diferente. Você não está pensando estatisticamente, mas está pensando nesse indivíduo. Então, o que eu acho é que, num consultório, o paciente é único, a sua família é única, e a nossa negligência também será única e inesquecível. Então, não adianta você estar com os guidelines todos em dia, estar fazendo tudo certinho e você não compensa a dor dessa família que perde um ente querido. Então, os guidelines, para mim e para todo mundo,
o guideline serve como corrimão para você subir a escada, ou para você descer a escada, ou você subir de 2 em 2 degraus, ou você parar no 3º degrau. Então, serve como uma orientação, mas nada como a individualização no tratamento, no diagnóstico de um paciente. Para esse caso especificamente, eu acho que ele preenche alguns fatores de risco para a neoplasia. Não é? Ele é um homem, sexo masculino, tem mais do que 35 anos, tem um presente de cigarro, de charuto. Cada charuto corresponde a um maço de cigarro. Esse sujeito está fumando 2 maços de cigarro por dia. Exposição a químicos. A tinta acrílica ela tem lá os policiclos, hidrocarbonetos policiclos aromáticos, portanto, tem um resíduo aí que pode estar influenciando, e teve um episódio de hematúria macroscópica, o que fala também a favor de neoplasia. O que eu faço no consultório quando o paciente chega com uma hematúria macroscópica ou microscópica? Primeiro, uma excelente anamnese, como o Paulinho falou, é importante a gente saber escutar e detalhar essa escuta. Um exame físico, com palpação abdominal, com toque prostático, um exame testicular, enfim, um exame físico bem feito. E no exame de sangue, a gente procurar as causas gerais, não é? Através do hemograma, do coagulograma, do hepatograma, fazer, então, uma investigação e também, especificamente, aí, o PSA. E na urina, fazer, às vezes, como a história está mal contada, se você não sabe se é uma hematúria total ou não, fazer exame do primeiro jato e o segundo jato intermediário, e muitas vezes, quando você não está fechando um diagnóstico, pedir uma citologia, que tem as vantagens, que quando ela é negativa não quer dizer nada, mas quando ela é positiva, ela quer dizer muita coisa. Com o exame de imagem, só para terminando, uma urotomografia, o que eu peço, normalmente, quando o paciente tem uma alergia, posso pedir a uroressonância. Se o paciente tem insuficiência renal, então a gente pode partir para uma tomografia simples, sem contraste, acoplada a uma cistoscopia e até uma pielografia retrógrada. A endoscopia é importante em certos casos, mínimos pólipos de bexiga que não aparecem nos exames de imagem, até uma hematúria unilateral, que a imagem não revela nada, que a gente pode fazer uma ureterorenoscopia. E exatamente quando tudo foi feito e ainda não falta um diagnóstico firmado, é observação e repetição planejada de todos esses exames com os meses mais tarde. Muito obrigado. Pedro, você foi bastante completo na sua resposta. Pedro, você faz cistoscopia no consultório num paciente desse? Faço. Quando o paciente é muito sensível, então eu levo para uma sedação no hospital. Do contrário, se o paciente é um paciente que não é extremamente sensível, a gente faz ou com flexível, ou o meu flexível quebrou recentemente, então eu coloco uma geleia de xilocaína, é muito importante isso, por 15 minutos, com toda a tranquilidade. É impressionante como a geleia de xilocaína na uretra e no trígono diminui. E aí eu faço uma cistoscopia. Nesses casos, eu tenho feito cistoscopia com uma camisa bem fina, 17, e uso 2 coisas que eu tenho, que é a ótica de 30, de 0 e de 70 graus. Então, você faz muito pouco manuseio do aparelho dentro do paciente com a ótica de 70 graus. Eu não sei se é realmente raro as pessoas terem uma ótica de 70, mas ela é impressionantemente salvadora nesses casos, quando quer fazer no consultório uma cistoscopia rígida. Então, Fernando e Miranda fazem no consultório cistoscopia, Miranda? Normalmente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer muito à comissão, o convite honroso, estar com os colegas aqui de alto gabarito, com quem eu tenho sempre aprendido nos congressos pessoalmente. Tenho a chance de ir lá perguntar, Fernando, e aquele ponto? Paulinho, qual é o remédio novo? Pedro Paulo, me ajuda aqui. Agora vai ser dessa forma. Eu não faço cistoscopia no consultório. Um caso como esse, eu iniciaria com um exame não invasivo, uma ultrassonografia do aparelho urinário. Se desse a sorte de identificar um pólipo, né, uma lesão urotelial na bexiga, eu pararia por ali, evoluiria para uma urotomografia, se fosse possível, para levar esse paciente ao hospital. Eu acho que a cistoscopia na pesquisa da hematúria
ela requer uma sedação bem feita, porque a chance de fazer a biópsia é aquela. Se eu encontro isso e depois digo para o paciente, olha, encontrei ali, eu acho que pode ser maligno, vamos ter que internar novamente para eu fazer isso de novo. Então, eu tento esgotar a possibilidade de um diagnóstico por imagem antes. E se eu não tiver nenhuma pista nessa imagem, né, mesmo assim, eu tentaria convencer o paciente de ser sedado para que eu possa fazer uma investigação armada, no mínimo, fazer uma biópsia. Boa noite a todos. Muito obrigado. Está me ouvindo? Está ouvindo? Bem, Fernando. Está ouvindo? Sim, Estou estamos ouvindo. Tá. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pela honra de falar para vocês. Eu acho que eu tenho no consultório disponibilidade, que nós somos muitos, de fazer cistoscopia. Eu tento fazer com flexível em homem e com uma bainha 17 a 19 em mulher, mas eu acho que depende muito da sua intuição. Se eu acho que a hematura é vesical, eu tento fazer no consultório, desde que o indivíduo não seja um grande prostático. Se eu acho que a hematura não é dali, muitas vezes o doente já vem com ultrassom, aí eu faço no hospital se eu achar que tem biópsia. Mas lembre-se, é mais barato para o paciente fazer uma cistoscopia no consultório do que fazer uma tomografia. Se ele tiver, e você consegue sair, às vezes, com o diagnóstico de uma lesão real. Então, varia muito de acordo, mas eu sempre que possível, eu vou fazer no consultório. Agora eu perdi o som. Tem som? Agora eu perdi o som. Perdeu o som. Nós estamos sem o som do Dr. Paulo. Eu perdi o som do Dr. Paulo. Você está ouvindo ele? Não estamos. Ele está com o microfone Você tem que modificar seu microfone, Paulo. Ô, Paulo, você tem que apertar o microfone. Oi? Alô, está ouvindo agora? Agora estamos. Eu que não estou ouvindo vocês. Você agora não está ouvindo, não? Vocês estão me ouvindo? Bem, Fernando. Sim. Está me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Pedro. Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo bem. Está me ouvindo? Sim. Ok, eu não estou ouvindo vocês agora. Tá bem, Paulinho. Não estou ouvindo vocês. Ninguém? Agora passei a ouvir. Ok. Tá, ok, todo mundo me ouvindo. Bem, então, vocês viram que a cistoscopia, se você tem um flexível... Eu estou com eco, eu estou ouvindo a minha própria voz. Espera aí, só um instantinho, tá ruim. Pedro Paulo. Oi. Enquanto isso, né, eu quero justificar também que meu consultório não tem uma estrutura maravilhosa como a sua e do Fernando, né? Então, eu tenho que trabalhar de acordo com a minha possibilidade, né? Isso também... A cistoscopia, na verdade, fica, evidentemente, para o último exame, porque por ser mais invasivo. Agora, a gente não pode esquecer que, às vezes, a gente encontra um pólipo na bexiga, um tumorzinho de bexiga, e é um tumor secundário satélite, né? Então, acho que a urotomografia, pelo menos, deixa a gente mais sossegado. Pronto, estou ouvindo. Muito bem, minha gente, vamos tocar para frente. Eu estou me lembrando desse negócio de hematura, Fernando. Eu convidei uma vez o Eric Vlokaus para fazer uma mesa comigo, e a primeira pergunta foi hematura, e eu passei a palavra para ele, e acabou a sessão, ele ainda estava falando. Não houve jeito. O Eric era terrível. Eu fui dar logo a hematura para o Eric e acabou com a minha sessão. Então, a segunda, vamos para o segundo
para a segunda... cadê ela, meu Deus? Está aqui. Esse aqui é o do Fernando. Cadê os slides? Eles estão aqui, né? Estão aí. Estão aqui. Agora é o segundo. Isso. Fernando, isso daí todo dia você vê o Miranda, Pedro Paulo, Damião, todo mundo vê isso. É aquele doente assim, doutor, eu não posso, se eu urinar o número de vezes que eu estou urinando de noite, vai ser impossível, eu não consigo dormir. Foi muito bom ter feito esse slide, porque eu coloquei nictúria. E o Fernando, depois de 40 e tantos anos, o Fernando conseguiu... Você vê, Damião, como a gente senta e aprende todo dia, e ele me disse a diferença entre nictúria e noctúria. Começa contando isso para a gente, Fernando, aquela conversa que nós tivemos à noite. Eu queria falar o seguinte. Primeira coisa, você falou muito rápido numa coisa muito importante, que foi o seguinte. Esses tópicos que você me deu são aqueles que você quer ver o doente de costas. Noctúria, infertilidade não urológica e falta de libido. Então, a gente faz uma residência, escolhe a residência pelo lugar onde opera mais, grandes casos, você sai dali e vai para o consultório. Mas esses tópicos é o seguinte, se você não tratar bem a cistite da velha e não tratar a noctúria do marido dela, você não vai tratar o tumor de rim do filho dela, nem vai operar a incontinência urinária da mulher dele. Então, isso é importantíssimo. O camarada vai chegar, noctúria é o cara que urina muito de noite, grandes volumes. E nictúria é o camarada que urina muitas vezes de noite, às vezes volumes pequenos. Vocês conseguiram entender? O Fernando me explicou. A nictúria é a polaciúria de noite e a noctúria é a poliúria noturna. É mais ou menos isso, até porque nictúria geralmente é um problema urológico e noctúria é o sujeito que urina muito de noite, muito, em grandes quantidades. Então, ele levanta e urina volumes normais. E nictúria, de modo geral, é empregado como sendo o camarada que urina muitas vezes de noite, mas muitas vezes pequenos volumes. Para dar um exemplo prático, o camarada que tem diabetes insípido, ele tem noctúria, e o sujeito que tem resíduo alto, ele tem nictúria, porque de noite ele não esvazia a bexiga. Esse caso que você mostrou aí é um caso que a gente tem que ter certeza do que ele tem e o que não tem. Então, eu vou Vamos ver a história dele aqui, Fernando. 82 anos, 5 a 6 vezes urina à noite, ele tem uma próstata de 78 gramas, e parede pouco espessada e um resíduo pequeno. Toma antihipertensivos e diuréticos pela manhã, durante o dia urina com intervalos normais, jato razoável, quer dizer, de dia ele não tem problema. Ano passado, indo urinar, caiu e fraturou o fêmur, que é comuníssimo. O pior da noctúria é a queda no banheiro. Bebe líquidos normalmente, não janta. Doutor, eu não janto. Eu tomo um lanche onde eu tomo sopa e como muitas frutas. E o remédio à noite para diabetes e colesterol, que ele normalmente toma com um belíssimo copo d'água. E aí, Fernando, como é que sai dela? Tem o slide, o primeiro slide de noctúria na frente? Você consegue botar? Deixa eu botar o seu slide. Espera aí, só um instantinho. Vou botar aqui. Só um segundo. Espera aí. Na verdade, existem milhões de guidelines e confusões com isso. E eu não sei o guideline. Aqui, Fernando. Está aqui teu slide, Fernando. Deixa eu ver. Não, é esse aqui. Deixa eu botar o teu aqui. Eu vou adiantando aqui que eu tenho escrito a mão aqui. Normalmente, o volume urinário noturno é 1/3. Não está entrando aqui. O volume urinário é menos de 1/3 do volume diário que o sujeito urina. Com o passar do tempo, ele vai perdendo a secreção do Fernando. Ele vai modificando o ritmo urinário. Isso aí. Isso, entrei aqui nesse aqui que é o teu, né? Mas eu acho que tem um... Esse aqui, né? Esse aí. Isso. Fala aí, Fernando. Então, geralmente, a noctúria não tem causas urológicas. Você tá... Aí, deixa esse aí. Isso. Ele só tem 1/3
do volume urinário de noite. Quando 60 anos, isso começa a mudar. Você tem uma redução fisiológica do hormônio antidiurético e surgem a maioria das causas neurológicas. Insuficiência cardíaca congestiva, diabetes comum, diabetes mellitus, uso de diuréticos, uso de remédio, insuficiência renal crônica, apneia do sono e edema dos membros inferiores, que é uma coisa muito importante que a gente não percebe isso. Passa o seguinte slide, se você conseguir aí. Na prática, vê se você consegue passar o seguinte. Na prática, você tem que compreender se o sujeito está esvaziando a bexiga completamente, urinando muito, ou se ele tem uma hiperreflexia que pode ter diversas etiologias, infecção, hiperreflexia neurológica e todas as outras. Você conversa com ele, como o Paulo falou, como é que ele bebe, como é que ele come, qual é a quantidade de líquido, que remédio ele toma, que horas ele toma. Se ele de noite toma 2 copos de vinho, já é. Quanto é que ele bebe? Se ele tem edema, edema no membro inferior, quando você vê a perna edemaciada, tem mais de 2 litros de líquido em cada perna. Quando você não vê, às vezes tem um pouquinho. Se ele tem ascite, se ele tem um globo, você faz um exame urológico, vê a próstata, faz um exame de urina e vê a densidade dele, faz uma ultrassonografia, especialmente se você puder fazer no consultório, e ver o resíduo sem distender. Passa o seguinte aí, Paulo, o outro slide. E aí você vai tratar ele. Se você descobre que ele está urinando muitas vezes, pouca quantidade, aí você fica satisfeito. Isso é uma causa urológica. Ele tem uma doença na próstata, ele tem uma doença na bexiga ou ele tem uma infecção. Mas se ele urina normalmente, como esse teu doente, não tem nada disso, aí é muito mais difícil. Você vai ter que entender o que está fazendo ele fazer aquilo. E você tem que atender o telefone dele no consultório às 8 horas da noite, quando ele acabou de jantar, explicar para ele o que você vai tentar. Nesses casos, é inútil você usar anticolinérgicos e é inútil você usar anticolinérgicos associados a alfa-bloqueador. Você tem que ver por que ele urina muito. Tratar a doença básica, modificar a hora dos remédios. E um truque que eu faço, quando eu não posso fazer, eu mando o sujeito 1 hora antes de deitar, levantar as pernas e colocar uma meia elástica de média compressão e ficar com a perna elevada meia hora. Quando ele deitar, ele pode tirar. Porque, senão, quando ele se deitar na cama com a perna inchada, ele é como se ele tivesse uma infusão de 4 litros de urina. Aí ele vai urinar de noite. Eu não aconselho restrição de líquidos, eu não aconselho que ele pare de beber, porque tem outras coisas. Agora, algumas coisas podem ser evitadas, especialmente à noite. Cafeína, Coca-Cola, bebida carbonada, coisas que estimulam. E, se possível, você conversar com o clínico dele e ver se é possível modificar o horário que ele está tomando hipotensores ou antidiuréticos. Mais ou menos é isso que eu faço, aí a gente discute aí da frente se tiver alguma pergunta, alguma colocação. Fernando, esse paciente, por exemplo, ele toma um diurético de manhã. Não seria um truque você pegar esse diurético e passar para de tarde? Porque a hora que ele toma o diurético, ele já urinou 4 litros de noite e não está precisando daquele diurético. O que você acha de colocar esse diurético depois do almoço, hein? Nos dias que eu tenho coragem, olhando o doente, eu tento mexer no horário dos remédios dele, ele me telefona. Olha, melhorei, não melhorei. Quando eu não tenho coragem, eu telefono para o clínico dele. Porque, às vezes, os diuréticos têm ação longa e não agem na mesma hora. Às vezes, o sujeito tem que estar encharcado. Mas o principal é você entender que ele tem que acertar o horário e eu não restringo o líquido à noite. Eu acho que isso... não bebe água depois das 6 horas da tarde. Aí vai tratar do cálculo dele. Mas, Fernando, e você, meu amigo, sopa, eles comem muita fruta, tangerina, melancia, melão. Se você não... Quer dizer, uma conversa de comportamento, eu acho que é importante aí, né? Isso tudo é líquido, né? Você lembra-se, as frutas, uma melancia tem 70%, 80% de água livre ali. Então, eu acho que tem que mudar. Mas uma das coisas que... Isso não é nada urológico. Você vai ter que sentar, conversar com ele, modificar a vida e falar, puxa vida, eu que sabia operar a próstata dele, não tem nada que fazer. O principal é não dar um remédio inadequado e não tentar tratar cirurgicamente uma doença que é clínica. Ótimo. Eu canso de... Outra coisa que eu faço sempre é ver o que ele coma de álcool à noite.
Esse doente seu aí, 82, não sei, não é provável que ele não janta. Mas é surpreendente o número de pessoas que bebe álcool à noite e aí acha que está levantando muito. Então, eu acho que, quer dizer, esse doente já vem com anticolinérgico dado pelo clínico ou ginecologista, né? Essa é a grande verdade. Mas vocês, Pedro e Miranda, gostaria de dar uma palavrinha? Seria sempre bom ver se vocês conseguem dar uma pincelada aqui em Nocturne. O que faltou aí, minha gente? Eu acho que o estudo do sono é muito importante. Os pacientes, às vezes, têm... Você recomenda, Pedro, o cara fazer estudo do sono? Né? Especialmente se ele for mais obeso e tudo, porque muitas vezes o indivíduo começa a se levantar muitas vezes e vai urinar, mas ele urina porque se levanta muitas vezes. Eu tentaria conversar com o clínico também para trocar os horários de medicamentos, às vezes as coisas mais estapafúrdias, né? A respeito de medicamento. Perceber se ele toma café, alguma coisa à noite que excite a bexiga, café, mate, etc. Mate, etc. Combater a insônia, não é? Combater a insônia, às vezes com os remédios sedativos, o indivíduo para de se angustiar durante a noite, que é uma má conselheira à noite, e começa a se levantar por preocupação. E eu não uso... Antidiurético não, hormônio não. Antidiurético, nenhum de vocês dá, nem Miranda, nem Fernanda, alguém não dá não, Miranda? Por causa da idade. Miranda quer dar uma palavrinha. Fala aí, Miranda. A gente cada vez mais vai atender o octogenário, né? E essas situações de deficiências, né, de controles da hipófise, né, esses hormônios da tireoide. Então, a gente tem que lembrar que a possibilidade da deficiência de vasopressina, pela deficiência da liberação do ADH, que é o hormônio antidiurético, pode ser frequente nessa faixa de idade. O doutor Fernando falou uma coisa fundamental, um caso desse tem que ser tratado junto com o clínico, quase que de braço dado, porque são doentes polimedicados, né, uma polifarmacia danada, ele tem uma bandeja cheia de comprimido, né? E existem situações dessa ordem, eu já tive a oportunidade de tratar poucos, mas com algum resultado interessante, verificando isso. Se ele faz uma aferição noturna de volume, você vai ver que é uma verdadeira poliúria. O diabetes dele está estabilizado e ele não tem insuficiência cardíaca. Eu tento convencer o clínico de fazer uma experiência usando, né, o DDA-VP, né? E é um spray, né? Seria uma bombada nasal antes de dormir, substituiria a ação desse hormônio antidiurético, da deficiência da vasopressina, mas isso tem que ter um controle clínico rigoroso, porque pode haver uma modificação no sódio, o idoso não suporta a hiponatremia, coisas dessa ordem, ele vai perder um pouco de sódio na urina. Então, às vezes, já tive situações do paciente ficar achando que aquilo é mágico, né? Que aquele spray foi sensacional, mas fica na ordem do clínico. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. O que é, Fernando? Esse é o grande problema. Um dos maiores clínicos que eu vi na minha vida era o Dr. Kaplan. O Dr. Kaplan, eu tinha feito um RTU nele, estava muito bem, e começou a levantar muito de noite, já muito velhinho. E aí eu fui dar para ele DDA-VP spray. Ele achou que era bom e no segundo dia ele aumentou a dose e aí ficou completamente confuso, me telefonaram, eu fui lá e estava com sódio baixo. Porque, como melhor, o doente tende a usar muito. Na criança, para enurésia, não tem problema, mas no adulto, velho, você tem que ter muito cuidado, porque se melhora, ele aumenta a dose. Naquela época não era spray, era comprimido. Mas é uma droga que tem que usar com cuidado. E que o Pedro chamou a atenção, eu tinha colocado ali. A apneia do sono é a segunda causa mais comum do camarada obeso levantar de noite para urinar. Isso. Eu acho, então, passando a régua, comportamento, DDA-VP com todo cuidado e com o clínico ajudando, e você também pedir um diário miccional, ver se são 4 litros à noite ou 2 litros, isso aí é muito importante. E eu acho que o mais importante de tudo é não deixar o doente cair de noite. Se você não conseguir diminuir de 2, 3 vezes a nictúria dele, recomendar um patinho do lado da cama dele, ele urina ali, volta para a cama e dorme de novo. Então, passando a régua em nictúria. Vamos para frente, senão nós vamos ficar igual o Eric. O próximo é para o Miranda.
Deixa eu ver aqui. Eu preciso passar o próximo. Prostatite, Miranda. Prostatite em cara jovem, 49 anos, terceira prostatite em 2 anos, PSA na crise característico, vai a 10. E esse PSA era de 1,75, o basal dele, com 39, 42 anos. E depois da primeira crise, esse PSA não abaixa mais, 4,8. Foi da prostatite. Uma prostatite dessas exigiu internação. O paciente é um ciclista de longa jornada, está querendo saber se para de andar de bicicleta, se isso daí está prejudicando, está provocando a prostatite nele, e não tem queixa urinária. 49 anos, urina muito bem, e a próstata dele é pequena ao toque e ao ultrassom. Como é que você maneja isso aí, Luiz Carlos? Essa é uma situação que a gente espera encontrar com relativa frequência, não é? A prostatite é uma patologia que acomete os indivíduos abaixo de 50 anos, numa ordem até 16% da população masculina, é muita coisa. Depois da prostatite, a gente tem a hiperplasia e o câncer para cuidar em relação à próstata. Então, um ataque inflamatório da próstata, no indivíduo muito jovem, a gente pensa em doença sexualmente transmissível. Nisso, né, já aprendemos com o Saer que a anamnese é fundamental. Então, a gente tem que ter uma boa anamnese para saber se ele já teve no passado, ele está contando isso agora, mas se ele já teve uma doença inflamatória uretral, infecciosa uretral, né, que possa ter levado a um episódio inicial. Se nada disso aconteceu, né, e se ele não tem essa história, o tipo de prostatite não bacteriana, que é um outro tipo de prostatite, quando você não consegue ter um surto bacteriano evidente, se ele internou, provavelmente ele teve um surto bacteriano e pesado. Essa é uma prostatite grave, né, que o indivíduo pode parar numa unidade, né, de CTI por conta disso. A septicemia pode advir disso, né? Uma causa frequente de prostatite, que a gente tem que ficar muito atento, é o paciente que é submetido à biópsia para a pesquisa do câncer, né? Então, com toda a profilaxia e tudo que possa se utilizar atualmente, a chance de fazer uma prostatite é real, e a gente tem que estar atento a esse pós-biópsia do paciente aí, em torno de 10 a 15 dias até, ele pode desenvolver uma prostatite aguda, e geralmente é grave, né? A questão da prostatite bacteriana difere da prostatite não bacteriana. Então, como manejar uma e outra, se a gente conseguir fazer o diagnóstico de que ela é bacteriana, né, e isso é difícil, coletar o sêmen, fazer massagem prostática, coletar urina, essas manobras são desconfortáveis, são difíceis de serem executadas, o laboratório já fechou, coisas dessa ordem. Então, na prática, a gente tenta separar, né? Se ele não tem nenhuma história de bacteremia, de internação, mas tem uma ardência para urinar, aquele desconforto, o PSA deu uma subida, a gente fica na hipótese de que ele possa estar tendo uma inflamatória, né, e que ela possa até evoluir para infecciosa. A teoria para prostatite inflamatória seria um refluxo pelos canalículos prostáticos, né? Da mesma forma que a próstata deságua lá a sua secreção na uretra, a urina passando por ali, os pigmentos urinários, uma pressão urinária maior, poderia fazer um refluxo e incomodar muito a estrutura celular da próstata, né? Causando um processo inflamatório, né? Eu comento isso com o paciente, faço uma metáfora, se você nadar todo dia numa piscina clorada, você vai ficar com o olho vermelho e você não tem uma doença infecciosa. Você tem uma conjuntivite inflamatória, você pode ter uma prostatite inflamatória causada pela própria densidade urinária e os pigmentos, coisa dessa ordem. Isso pode abrir porta para um processo inflamatório maior e levar, né, à subida até do PSA, como a gente pode ver. E caso de dor, o paciente sente um desconforto para urinar, aquele ataque, né, ele cria uma frequência urinária maior, enfim, é um quadro clínico. Se ele faz uma bacteremia, né, se ele faz um quadro de bacteremia, aquilo entrou uma bactéria ali. E a bactéria com maior frequência, fora o gonococcus, né, quando ele é mais novo, é a Escherichia coli. Então, a Escherichia coli, quando entra na próstata, o indivíduo está condenado a ter uma chateação por muito tempo. Mesmo que se consiga debelar o surto e tudo mais, a Escherichia coli tem umas características próprias lá das fibras, né, e de agentes líticos, de lisinas que ela libera, que cria uma espécie de um biofilme dentro da estrutura
celular da próstata. Esse biofilme protege a bactéria de tal ordem que o antibiótico tem uma dificuldade enorme de entrar ali. Então, às vezes, ele fica condenado, né, a trocar de médico com muita frequência. A gente vê por isso. Ele já chega no consultório, abre o saco plástico, tem lá uma pilha de antibióticos que ele já tomou, né, vários anti-inflamatórios, já fez exame de expressão prostática, já fez tudo. Já está quase na acupuntura, enfim. Então, é um paciente que está sofrendo e vai sofrer com isso. E a gente tem que ter, como disse o Pedro Paulo, como já disse também o Paulinho Rodrigues, a gente tem que ter uma paciência muito grande e buscar entrar do lado desse paciente, porque ele é um candidato a sofrer. Aqui não existe nenhuma correlação entre ciclismo e prostatite. Isso aí, né, são coisas que, né, se todo ciclista tivesse prostatite, a gente teria um consultório, né, bem lotado disso, né? A França, os Estados Unidos, então, né, onde o ciclismo é super difundido, não existe nenhum trabalho sério que faça essa correlação. Não sei nem por que eles impedem de fazer a coleta do PSA se o sujeito andou de bicicleta 2 dias antes. Não tem nenhum dado científico para isso. Então, na prática, para esse indivíduo, o que eu faria com ele é o seguinte, né? Ele agora não está em crise, né? Se ele não tem nenhum estudo do aparelho urinário, a gente tem que fazer, no mínimo, uma ultrassonografia. Se eu faço uma ultrassonografia do aparelho urinário e encontro ali, né, uma bexiga que esvazia direitinho, né, não está espessada, mas se a imagem da ultrassonografia já me coloca ali de frente, né, com corpos amiláceos, com calcificações prostáticas, né, é evidente que esse indivíduo tem uma chance maior, até pela presença da calcificação, que já é o substrato final de uma infecção, inflamação, né, e evolução para a calcificação. Então, ele já tem ali uma assinatura de uma inflamação crônica ali dentro, né? E quando da internação, numa ordem, né, de aguda, intensa, como aconteceu com ele, eu aproveitaria a oportunidade para fazer um exame de imagem mais sofisticado. Faria uma ressonância, né? E mesmo que não encontrasse nada importante nessa ressonância, ela me serviria de parâmetro para uma análise futura, porque é frequente a evolução da prostatite com microabscesso, você não consegue fazer esse diagnóstico às vezes, né? E às vezes até abscessos maiores que requerem alguma intervenção. Eu vou abrir para a gente discutir, que eu acho que é o melhor. Luiz, dois quesitos. Quimoprofilaxia, manter ele com Bactrim, com macrodantina durante muito tempo, e pulga atrás da orelha, que esse paciente possa ter um câncer por trás disso. Isso aí é perfeito, né, Paulinho? A quimioprofilaxia, ela se justifica quando você tem um diagnóstico identificado de um ataque bacteriano. Como a Escherichia coli é o mais frequente, você pode pensar em usar, né, as fluoroquinolonas que têm uma ação melhor ali no tecido prostático, né? Na crise aguda é diferente, mas estamos falando de profilaxia. E o Bactrim, né, pela trimetropina, ela tem um pH que entra na próstata e consegue fazer um nível adequado para manter aquela Escherichia coli quieta ali, né? Mas é difícil eliminá-la toda. Fernando, você queria dar um... Não, eu acho que tem um problema aqui. Está me ouvindo aí agora? Estou ouvindo bem. Tem um problema aqui. Eu acho que quimioprofilaxia com quinolonas, você vai ter que usar a muito longo prazo, e quinolonas a muito longo prazo, além de agora estarem sendo combatidas na Europa, coisas incomuns, mas acontecem, você vai perder uma classe de remédios que você utilizaria para a fase aguda. Macrodantina funciona muito bem em mulher. Na próstata, ela não atravessa a barreira. Então, macrodantina não vai deixar crescer bactéria na urina, mas não vai prevenir a prostatite. O que eu tenho usado às vezes, que até manda formular, é usar só trimetoprim. Trimetoprim você pode usar uma dose baixa, a muito longo prazo, atravessa a barreira e é um remédio que você não usa muito. Ou usa Bactrim, que você tem que usar açúcar, ou manda formular trimetoprim. Isso é uma alternativa, você pode usar 3 meses, 6 meses, 1 ano, porque tem pessoas que vão ter que usar isso tudo. Há anos atrás, você ressecava esse doente, na esperança de ressecar o tecido da zona transicional e acabar com o ninho das bactérias. Isso caiu da moda. Se não tiver obstrução, você não faz isso. Mas a quimioprofilaxia, eu acho que é uma coisa que, às vezes, você é obrigado a usar.
Eu uso o Bactrim. Pedro Paulo, depois eu tenho uma pergunta aqui do Rodrigo Costa, tem uma outra do Tiago, o Peterson. Fosfomicina, né? É a alternativa moderna que você pode usar uma vez por semana, fosfomicina, indefinido também. Usar o Monuril uma vez por semana. É o Monuril ou aquele outro, tem 3 comerciais. Ou fosfomicina que você formula, ou fosfomicina Monuril, ou outro tem um nome que eu esqueci agora, é comercial. Traturil. Mas Pedro, fala aí, Pedro. Eu queria É Bactrim simples, é meio comprimido de Bactrim F, 1 comprimido de Bactrim simples, ou formular só trimetoprim puro. Eu acho que uma coisa que merecia talvez um comentário, não sei se isso é muito antigo, mas eu frequentemente, quando tem esses casos de prostatite de repetição e prostatite que não ficam boas, eu costumo pedir no laboratório, tem pouquíssima gente que faz isso, mas eu mando para um determinado laboratório para fazer o Sprimat prostático. E eu tenho encontrado, com alguma frequência, nesses casos resistentes, presença de tricômonas. Se você trata com antibiótico a prostatite, mas não trata o tricômonas que está lá dentro, as bactérias ficam dentro do tricômonas e você primeiro precisa fazer um tratamento da tricomoníase para depois fazer o tratamento do antibiótico. Eu tenho seguido essa orientação e tem dado certo. Miranda, me diz uma coisa, tem uma pergunta aqui da plateia. Aliás, nós estamos com um pico muito bom de presentes. Eu acho que estamos perto de 300 pessoas. Já deve ter passado, já estamos com mais de 300. A prostatite sempre altera o PSA? Quer dizer, você tem o PSA como um marcador de prostatite? Rodrigo Costa está perguntando. Na prática, o que a gente observa é isso, né? Isso preocupa, porque é o reflexo de um ataque inflamatório ou infeccioso. E não raro acontece o que aconteceu com esse indivíduo, né? O PSA dele nunca mais voltou para o que era. Então, fica no nível e que preocupa a beça, né, Miranda? Preocupa, e volta às perguntas que você fez. Eu acho que a gente tem que fazer um exame de imagem, uma ressonância, né, funcional da próstata, para tentar isso, não é? Olá, passando a régua. Alô? Vocês estão me ouvindo? Pronto, Paulinho. Hein? Pode falar. Sim. Troquei de foto. Agora, eu vou ficar ouvindo pelo computador. Bota pelo computador. Vamos botar pelo computador mesmo. Bota pelo computador que é melhor. Deixa o fone de lá. Não, bota o fone de lá, deixa eu ficar só no... Paulo, está me ouvindo? Sim. Como é que mudou a vida, né? Há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, um sujeito chamado Thomas Stamer, que trabalhava em Stanford, ele tornou-se famoso no mundo, inventou até o teste de Stamer, que você fazia 3 exames de urina, fazia cultura... Pronto, estou ouvindo. Próstata. Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Era obrigatório. Se você olhar os trabalhos de urologia, os congressos de urologia da década de 70 e 80, ele era o campeão. E isso é tão pouco prático, tão complicado, e muda tanto que a gente acaba não fazendo mais, né? Mas você não acha importante, às vezes, para encontrar tricômonas? Eu não faço nunca. Tricômonas eu trato, às vezes, empiricamente, que nem você, junto na primeira tentativa, mas os testes de Stamer eu praticamente abandonei. Só tem um sujeito que faz isso no Rio de Janeiro e é complicado. Vocês estão me ouvindo? Bem, Estou. Estão me ouvindo? Ok. Então, eu acho que prostatite você pode fazer quimioprofilaxia, eu faço, Fernando faz, tem a tricomonas que o Pedro Paulo chamou a atenção, a ressonância magnética, né, Miranda, para a gente afastar tumor de próstata, e o doente de prostatite é um doente difícil e que a gente tem que ter muita paciência com ele. Vamos para o próximo caso. Novamente, Pedro Paulo, começa com o Pedro. Pedro, hematospermia. Esse daí, Pedro, você lembra que o Inon Gonçalves fazia os melhores eventos aqui do Rio de Janeiro, o Rodrigo, o Vitor, o Damião acho que já era nascido.
mas ele fazia grandes eventos, E ele sempre chamava o chefe da UCLA, que era o Dr. Goodwin, lembra, Fernando? Edwin Goodwin. E o Inon, toda vez, dava aula de hematospermia para ele dar. Era ali na São José, começou na São José, no subsolo, depois foi para a Fundação Getúlio Vargas. E a aula do Goodwin, o último slide era o seguinte: o melhor tratamento para hematospermia é apagar a luz. E terminava. Então, vamos lá. Hematospermia, Pedrão. Paciente, 41 anos, há 3 meses, ejaculação com sangue, toma antidepressivos, citalopram, não tem parceira fixa, faz uso frequente de masturbação. O que você acha disso tudo? Olha, na verdade, hematospermia ou hemospermia é a mesma coisa, não é? Mesma coisa. Cada um usa o... Então, na verdade, as causas, a gente pode separar em causas sistêmicas, como, por exemplo, doenças hematológicas, uso de anticoagulantes, hepatopatias, alimentação e álcool é uma coisa muito discutida, mas a gente precisa entender que a hemospermia pode partir de alguns órgãos que são raros serem acometidos e causarem hemospermia. Então, lembrar que existe o testículo, que existem neoplasias testiculares e que podem ser identificadas através de uma hemospermia. Com relação à próstata, claro, neoplasias, litíase, infecção, a radiação, irradiação, crio, raifo, termoterapia, isso tudo pode provocar. E hoje em dia a gente vê muito frequentemente o paciente se queixar de hemospermia depois de uma biópsia de próstata, quase que uma rotina. Mas um dos fatores que pode causar hemospermia é a hiperplasia benigna de próstata. E eu, meio fora de muitos quadros, eu tenho usado, às vezes, a finasterida ou dutasterida quando eu não consigo resolver o problema. Um grande foco de hemospermia que a gente tem visto são as vesículas seminais, onde a gente pode encontrar, através da ressonância magnética, litíase, processos infecciosos de vesícula seminal, que são raros, estenose ductais, neoplasia, tudo muito raro. Na verdade, o que a gente vai acabar muito sem fazer o diagnóstico. Então, a hemospermia é chamada idiopática. Ídios é de si mesmo e patos de sofrimento, então, uma coisa causada externa, sem causas externas aparentes. Então, na verdade, idiopática é quando a idiotice médica não consegue responder às perguntas feitas. Então, o que se faz? O que eu faço é uma boa anamnese. Muitas vezes o paciente confunde hemospermia com hematúria inicial, enfim, boa anamnese, um exame físico constando de hemograma e, enfim, doenças sistêmicas hematológicas, coagulograma, PSA, evidentemente, hepatograma, se não tem uma hepatopatia que interfira na coagulação. E no exame de urina, é interessante, talvez, se houver alguma dúvida, por parte da anamnese, de se pedir, saber se existe uma hematúria e se essa hematúria é inicial ou hematúria total. E o exame do esperma, no caso de suspeita de prostatite. É claro que é confuso essa coisa do esprímato prostático, mas muitas vezes a gente descobre aí uma prostatite crônica e que pode ser responsável por uma hemospermia. E como método de imagem, eu acho que o melhor mesmo é a ressonância magnética, né? Vai dar segurança, porque a gente tem medo de que tenha um problema, o paciente tenha um problema mais sério. E até exames endoscópicos, quando nada se esclarece, a gente pode, e o paciente está muito ansioso, pode-se fazer uma uretroscopia e até vesiculoscopia, que é uma coisa que, evidentemente, eu só fiz uma vez na vida com o caso de uma estenose do ducto ejaculador, em que havia um baita ducto ejaculador e foi fácil de chegar até a vesícula seminal, mas isso é uma coisa de exceção. Então, no tratamento, tratar causas sistêmicas e as causas locais. Evidentemente, se tiver um câncer de próstata ou tiver alguma coisa mais importante, fazer o tratamento local. Das idiopáticas,
observar, quer dizer, a gente não tem um diagnóstico. O que a gente vai fazer? Tem que acalmar esse paciente, observar, e, às vezes, eu prescrevo uma abstinência sexual, especialmente se o paciente tem um uso de masturbação, ou então uma frequência sexual muito intensa, ou uma noite muito vigorosa, e o paciente pode sangrar, ou ter algum vazio, eu peço para que ele faça uma abstinência, para que possa haver uma cicatrização, um descongestionamento local. Então, o tratamento pode ser clínico, e o tratamento poderá até ser cirúrgico, né? Aberto, endoscópico, ou minimamente invasivo, quando eu nunca fiz, e pouca gente faz, quando há uma hematúria, que a gente sabe que a ressonância magnética tem um sangue dentro da vesícula seminal persistente, o paciente quer uma solução, pode-se até partir por uma intervenção mais invasiva. A finasterida, Pedro? A finasterida eu uso quando a gente percebe que as vesículas seminais estão inteiramente intactas pela ressonância magnética, e eu tento a finasterida ou a dutasterida. Eu achei interessante fazer o levantamento aqui de vesiculoscopia. Isso acontece bastante na China, e uns trabalhos agora mais recentes, 419 casos, em que o paciente, os indivíduos com uma hemospermia continuada, e que eles fazem com um ureteroscópio bem fino, uma introdução desse ureteroscópio pelos ductos ejaculadores, e isso com um sucesso 90% dos casos eles conseguem passar o ureteroscópio, e tem uma taxa de sucesso aí de diminuição da hemospermia, ou desaparecimento da hemospermia, em 85% dos casos, com a retirada de cálculos, fulguração de hemangiomas, etc. Mas isso aqui é uma fotografia de uma vesiculoscopia. Mas tem um comentário aqui em 2020, março para abril de 2020, agora também, de chinês, em que eles acham que, recentemente, nós encontramos que a vesiculoscopia está tendo uma tendência de abuso na China. Então, um hospital avançado fizeram em 3 anos apenas 48 vesiculoscopias, enquanto que tem outros trabalhos em que aparecem 400 e tantas vesiculoscopias. Então, está havendo um abuso na indicação desse tipo de exame e tratamento ao mesmo tempo. Com relação à retirada da própria vesícula seminal, no caso de uma hemospermia continuada importante e completamente inquietante para o paciente, a primeira retirada de uma vesícula seminal por via laparoscópica feita pelo Cavussi e o Kleiman em 1993. E de lá para cá, agora com a robótica, em 2010, 2012, etc., começou a fazer alguns casos de vesiculectomia por robótica, associada por robótica. Por exemplo, na síndrome de Zinner, em que existe uma agenesia do rim, uma estenose do ducto ejaculador e cistos importantes de vesícula seminal, e às vezes até sangramento. Então, só para terminar, tem um caso aqui que a gente vê um grande cisto aqui de vesícula seminal, não sei se vocês estão vendo aí, aqui do lado, comprimindo a bexiga, e com uma robótica, com uma cirurgia minimamente invasiva, se faz a retirada desse grande cisto de vesícula seminal. Então, era mais ou menos isso. Na verdade, eu ia repetir um caso que houve comigo e com o Paulinho, um colega meu de colégio, em 2006, foi lá fazer uma investigação de hemospermia. E eu fiz todos os tipos de exames, até pesquisa de tuberculose eu fiz. Muito bem. E tratando, e nada de resolver, até que em 2007, 2008, ele sumiu do consultório. Voltou em 2009, dizendo o seguinte: olha, eu vou confessar, eu lhe traí. Eu fui ao Dr. Paulo Rodrigues. E o Paulinho, nós fomos colegas de 6 anos de faculdade, mais anos de residência, mas ele quer uma amizade sólida de 50 anos. E aí eu fui ao Paulinho, o Paulinho repetiu todos os exames,
fez todos os tipos de tratamentos e ele um dia chegou para esse paciente, e disse assim, olha, resolvi o seu problema. Já sei a solução, o Pedro não sabia, mas eu tenho a solução. Apaga a luz. E é isso aí. Fernando. Eu estou aprendendo eu nunca nem tinha ouvido falar na minha vida que se fazia vesiculoscopia, só aprendi agora. Agora, a grande maioria desses doentes que a gente vê, o que eu faço? Eu faço ressonância magnética das vesículas específica, pedindo para ver a vesícula seminal. Se a vesícula seminal tem hiperplasia da mucosa e ele não responde à finasterida, que alguém perguntou, eu dou por um mês, eu faço 14 dias de um comprimido de bicalutamida, que é e quase todos os doentes isso para por muito tempo. Voltou 3 anos depois, mais 14 dias, e o doente, a maioria desses caras fica bom, porque a hipertrofia da vesícula seminal, da mucosa, que é o principal causa de ejaculação, de hematospermia, responde rapidamente a bicalutamida. Olha, você toma o remédio, não lê a bula, eles tomam só 2 semanas. Quase sempre isso resolve de vez. Esse aqui é o truque, é o pulo do gato. Maravilha, Fernando. Vamos para frente, porque nós estamos com... Eu estou de olho no tempo, Rodrigo, pode deixar. Infertilidade masculina. Fernando, agora vai ser duro, hein? Aquele doente, sexta-feira, o último doente, e sentou com 30 e poucos, 38 anos, você diz assim, poxa, estou doido para ir para casa, aí a mulher novinha sentada do lado dele, o casal estressado, você olha a hora, sexta-feira, dia de ir ao cinema, de jantar, e o cara bota essa história para você, casado há 6 anos, tentando ter filho, a mulher brava da vida, porque o gineco disse que ela está totalmente normal, que o problema é dele. Ele é um corredor de longo curso, maratona, toma muita cerveja, como todo maratonista, fuma 2 cigarrinhos de maconha por semana e usa frequentemente sauna a vapor. Toma uma finasterida para não perder cabelo e o espermograma dele é aquele espermograma basal, que você, se tivesse esse espermograma, você teria medo de engravidar uma mulher. Então, como é que você gerencia isso numa sexta-feira, último doente, Fernando? Você consegue botar meu slide aí? Claro, é para já, vamos embora. Enquanto ele bota o slide, eu falo a você, sexta-feira à noite, eu só saio do consultório 10 horas da noite, porque o Paulo sai cedo, eu fico sem concorrência, os doentes começam a telefonar, o doutor Paulo não está no consultório, o senhor pode me atender agora? E aí uma beleza, porque ele não está, ele viajou, pessoal, ele só volta o mês que vem. Aí uma beleza. Então, sexta-feira à noite, quem quiser fazer clínica, fica no consultório. É a maior procura de cara, não acha mais o médico. Sexta-feira e sábado de manhã tem menos concorrência para operar de tarde. Mas você não botou ainda. Como você não botou... Eu estou tentando achar o teu infertilidade aqui. Espera aí, Fernando. Achei, eu acho que eu achei aqui. Quando você fala... Pronto, está aqui. Está aqui. Vê se você está vendo aí ou ainda não, né? Ainda não. Mais ou menos. Você está vendo? Você está vendo? 30% desses doentes têm uma causa masculina, de um casal de infertilidade. E 20% tem uma causa misturada. Então, a gente tem que falar. Minha primeira dica é o seguinte, o sujeito vem para lá e te traz 2 espermogramas. Você não olha para nenhum dos 2. A maioria do espermograma que você vê, ele é automatizado. Não é feito pelo doutor, é feito por um scanner, porque é muito caro e muito trabalhoso. Um espermograma pelo doutor demora 24 horas para ser feito. O doutor tem que voltar no laboratório. Então, eu mando ele fazer espermograma não automatizado. E mando fazer, se possível, 2. Às vezes você não consegue. 1 e 30 dias depois, outro, se o doente tiver essa paciência e acreditar. Essa é a primeira coisa que eu faço, não valorizar espermograma automatizado. Passa para o segundo aí, slide, se você conseguir. Aí você tem que fazer uma história muito bem feita. Ver se eles têm filhos com outro casal, de outro relacionamento prévio, ver a idade do casal, ver como é o ritmo de trabalho, qual é o ritmo de atividade que ele tem. Maconha é uma das drogas que diminui a motilidade espermatozoide. Então, você tem espermograma quase normal, com a motilidade diminuída. Examine o doente, vê se ele tem epidídimo espessado, vê se ele teve cachumba. Lembre-se, a vacina de cachumba
previne o caso grave, mas ela não exclui completamente. Vê se esse doente não fez, por acaso, uma uretrotomia, uma RTU. Vê se ele tem uma cicatriz de hérnia, especialmente, ou muitas vezes, a hérnia laparoscópica, que não tem cicatriz. E vê o que ele faz, o que ele trabalha. Ele trabalha numa entidade que ele está exposto à radiação, ele é técnico de radioterapia, de raio-x, por exemplo. Ele usa sauna demais, ele fica muito tempo na sauna. Algumas pessoas são hipersensíveis. Aí passa o seguinte slide. Vê se ele tem uma varicocele. Vê se os testículos são iguais. Vê se um testículo... eu tenho isso aqui grande. Será que isso não significa que ele teve uma torção no passado? E quando você torce um testículo e não destorce, você pode ter anticorpo anti-túbulo seminífero do outro lado. Vê cicatrizes. E aí eu faço uma dosagem hormonal, incluindo a prolatina. Mas ver como se ele não tem. Faço sempre ressonância magnética da vesícula seminal. No espermograma, atualmente, você já consegue ver frutose, você consegue excluir. Faz um cariotipo, que hoje é mais fácil. E no cariotipo, você tem que pedir especificamente pesquisa da microdeleção do cromossomo Y, senão não vem. Se você não achar nada, aí você tem a participação urológica nesse caso. Passa o terceiro slide aí, Paulo, que é realmente, na minha maneira de ver, pequena. Se você acha uma varicocele, você faz a varicocelectomia. Antigamente, eu fazia sempre dos dois lados. Hoje, eu perdi um pouco o entusiasmo por isso, embora, quando existe documentação por Doppler ou por cintigrafia que existe, eu faço. Se tiver correção, tiver algum tipo de obstrução, foi vasectomizado, tem um epidídimo espessado, tem uma operação de hérnia, e você tiver estrutura para fazer isso, por estrutura eu digo, ou você tem habilidade e treinamento com microcirurgia, ou o que eu fazia, eu levava alguém que fizesse a anastomose, mas eu dissecava e escolhia qual deferente e em qual lugar. Às vezes eu sou chamado para fazer uma punção de epidídimo para ele fazer ICSI. E, muito raramente, você faz biópsia testicular procurando espermatozoides para fazer também ICSI. Eu não faço aquela bivalvação do testículo que os americanos, alguns fazem, e aí dentro você procura. Eu acho que tem um momento que algumas pessoas são especificamente interessadas por esse assunto, trabalham em clínicas específicas com isso, e aí eu refiro para eles. Eu acho que a parte urológica termina no raro ou no raríssimo caso que você vai fazer biópsia. Mas a principal situação é você excluir o que eu falei primeiro, que é o que esses doentes apresentam, que a gente muitas vezes não tem tempo. Se a gente for sexta-feira lá, vai custar 1 hora de consultório. E aí você já vai estar na metade do filme. Olha aqui, Rodrigo, presidente, eu preciso, para fechar a rodada, tem o Luiz Carlos. Depois teria uma outra rodada que certamente você vai ter que marcar uma nova live para a gente fazer o consultório 2. Então, eu vou passar para o Luiz. Luiz, em função... Fernando, aqui na negócio da varicocele, a turma toda que está da infertilidade, a turma toda que está assistindo, só quer saber uma coisa: opera ou não opera a varicocele do cara? Esse é que é o problema. Então, isso aí fica para a segunda. Eu vou passar para o Luiz Carlos, que fecharia a rodada. Aí, Frota, você vê, o tempo vai esgotar. Então, certamente, essa do Luiz vai ser a última. Agora, eu queria... eu vou até pular, Luiz, eu vou ver qual é a sua última aqui. Deixa eu ver. Doutor Paulo. Rodrigo, pode falar aí, Rodrigo. Mas enquanto o doutor... a gente tem um tempinho, também não precisa ser tão fechado nas 2 horas, mas também não podemos passar muito. Vamos deixar o doutor Fernando responder a questão da varicocele. Da varicocele, que está todo mundo querendo saber, o E aí, depois o senhor passa para o último caso do doutor Fernando, e com certeza teremos o segundo capítulo da urologia de consultório. Vai ter que ter, tem muita coisa interessante. Eu vou botar a bala no post-it para o Luiz Carlos, hein? Passamos o pico de 300 presentes no pico de audiência, então acho que a presença dessas celebridades todas merece o segundo capítulo. Vai lá, doutor Fernando. Fernando, varicocele. A varicocele está associada, classicamente, a um distúrbio do espermograma, que é baixa contagem, baixa motilidade. Isso ficou claro. Depois surgiram 500 artigos dizendo eu já vi gente relatar que tem quase que a zoospermia que melhorou. Então,
Quando você vê um casal que tem uma varicocele clássica, especialmente à esquerda, que está lutando com isso, e a operação bem feita, ela é tão inócua que é quase impossível você não operar varicocele. Você tira aquilo da frente. Eu opero a varicocele, eu não opero com microscópio, eu opero com lupa, ligo a veia principal e, às vezes, procuro uma veia fora do canal espermático, do cordão espermático. Mas eu acho que você fica numa posição impossível. Não, a sua varicocele não é importante, até porque a gente não sabe isso. A minha dúvida em frente a cada caso, se vou fazer os dois lados ou não. E eu diria que 1 em cada 3 eu faço os dois, especialmente se ele me traz uma cintigrafia ou um Doppler. Tem varicocele bilateral, se você não fez. Mas a operação bem feita, ela é tão inócua que é quase impossível você não fazer isso. A não ser que o sujeito tenha, obviamente, a azoospermia completa, não adianta nada, ou tem uma microdeleção, também não vai curar nada, ou tem aquelas causas que você vai remover, maconha, remédio, etc. Respondi? Então, comportamental é importante também. Você dá um valor, a dar uns conselhos para o paciente, você acha que isso vai melhorar o doente? Eu acho que o doente tem que ser... A fertilidade, no mundo inteiro, é uma coisa de estilo de vida e doença. Você tem que tirar as doenças e ver o estilo de vida. E, obviamente, você tem que estar em contato, de alguma maneira, com o ginecologista que está tratando o doente, especialmente se for passar para aquele negócio do ICSI. Aí você tem que ter algum acesso àquilo. Miranda, bala no post-it. Esse daí é da dose, hein? Esse daí é paciente de 52 anos, obeso, diabético, usa o Jardiance, que está trazendo uma quantidade enorme de doentes para a gente. Metformina, há 2 meses com irritação na glande e prepúcio. Já visitou 2 urologistas, um dermato e um alergista. Já usou vários cremes, pomadas, corticoide tópico. Então, já usou o quadriderme. Quando usa o quadriderme, é top de linha. Feridas com secreção purulenta abundante, edema prepúcial e muita dificuldade para expor a glande. Como é que você trabalha esse doente, Miranda? Então, vou fazer um resumo dessa situação. O diabético ele tem uma propensão maior para as balanites e tal. A balanite ela pode ser infecciosa, inflamatória ou até ter ali uma doença pré-maligna, né? A grande maioria das vezes da balanite ela começa, ela tem início, na verdade, por uma dermatite amoniacal. Essa dermatite amoniacal ela pode ainda não estar infectada por um fungo ou por uma bactéria, geralmente bactéria cutânea, né? Os estreptos, os estafilococos, e ter uma irritação, uma ardência. Quando começa a descamar, quando começa a ter prurido, e a gente pensa já no ataque do fungo. Não existe exame para a gente saber qual é o melhor antifúngico para o fungo. Então, a gente trata por tentativa e erro. Quando eu identifico o caso na fase inicial, a minha tendência é não usar nenhum creme que tenha corticoide. É tentar usar um creme local que seja um antifúngico, né? Não havendo secreção purulenta, a gente não associa creme de antibiótico também. Porque o corticoide ele tende a aliviar o prurido com rapidez, mas, por outro lado, ele desidrata muito o tecido. E aquela pele fica fragilizada. É só o indivíduo parar de usar o corticoide que a dermatite amoniacal vai voltar. Ele vai voltar ao consultório, né, 6, 8 dias depois, querendo que aquela consulta feita há um tempo atrás continue sendo a mesma consulta. E vai te ligar no sábado à noite, que acabou de ter relação, que está tudo, né, machucado, que não consegue, né, nem lavar direito. Então, a gente tem que fazer separar o que é uma dermatite amoniacal. Quem tem prepúcio longo vai ter isso com frequência, o que é já uma infecção, né, por fungo ou por bactéria. No caso desse indivíduo, esse medicamento aí, o Jardiance, que tem esse nome complicado, né, ele provoca infecção genital, né, tanto em homens quanto em mulheres. É muito mais frequente nas mulheres, inclusive. Elas fazem ali uma vaginite fúngica grave. O indivíduo, se tiver uma dificuldade de expor a glande, a tendência daquilo é evoluir com estenose, e a gente acaba tendo que sugerir a postectomia, porque senão a higiene fica impossível. É muito comum acontecer isso. Ele já ter ido a 2 urologistas, chegar com a sacola cheia de bula de remédio, e cada dermatologista que vai muda o creme, passa outro. E hoje em dia a gente
encontrar um dermatologista que entenda de pele é difícil, né? Não estou criticando os colegas, porque a maioria vai para a cosmética, né? Então, entender de pele, de doença de pele, né? Foi até o alergista lá, parecia que era uma doença alérgica, devia ser mesmo. Inicialmente podia ser uma balanite, simplesmente uma balanite por um ataque da amônia na pele, né? Então, nesse indivíduo, eu teria paciência com ele. Se tem uma secreção purulenta, vai usar um antibiótico, né? Um creme local. Às vezes eu faço até uma clindamicina por via oral, né? E oriento para fazer uma higiene com água boricada. O ácido bórico ele higieniza bem e dificulta a ação do fungo. E não raro manda aplicar também, né? Quando a lesão já está estável, sugiro aplicar um talco que tenha, né, um ácido bórico na sua fórmula e tal. Já recebi um telefonema de uma mãe muito nervosa, né, numa sexta-feira dessa noite, dizendo que o filho já tinha ido a tudo quanto é médico, foi até a mim, eu disse para ele só lavar com água boricada e depois passar um talco. Ele precisava era acabar com a dermatite violenta que ele estava lá, pela misturada de antifúngicos que podem causar uma reação alérgica também. Então, nesse indivíduo aí, tentar ver com o clínico se esse Jardiance pode ser modificado e higiene local, se ele não conseguir expor a glande, indicar a cirurgia. Perfeito, ótimo. Alguém tem mais alguma sugestão em bala no post-it? Pedro? Fernando? Paulo, Pode falar. Eu acho que bala no post-it de repetição que não para, tem duas histórias, especialmente no diabético, tem 2 episódios, o antes e o depois da postectomia. Eu acho que o diabético, você não pode mandar ele não usar esses remédios novos, que são extremamente eficientes, e ele vai ficar repetindo aquilo o tempo. Então, acho que diabetes é igual a postectomia, seja na idade que for. No adulto, então, é um negócio extremamente mais simples, o cara entra, não fica nem no hospital, faz aquilo, vai embora e diminui, não muda muito. Uma das coisas que eu uso muito, que também sabe o que é um secador de cabelo depois do banho, porque o cara não enxuga direito, é difícil, especialmente é complicado. Então, você usa o secador da tua mulher no cabelo, isso melhora muito. Mas o diabético, eu acho que é obrigatório ser postectomizado, sabia? É uma doença que a gente não via nos Estados Unidos na residência, que todo mundo faz postectomia lá, e aqui você vê demais. Eu acho que os pacientes não aceitam muito bem a ideia da postectomia, não. Não é assim tão simples, pelo menos no meu caso. Então, eu acho que muitas vezes o indivíduo não pode parar de usar o Jardiance, enfim, mas eu acho que o comportamento do indivíduo, no sentido de lavar, todas as vezes que ele urinar, ele lavar o pênis, arregaçar o prepúcio e lavar, usar água boricada, isso é um processo de manutenção, como escovar o dente. Você tem que fazer isso a vida inteira, vai ter que fazer a vida inteira. Tomar um cuidado absoluto de lavar, nem que seja na pia, onde for, depois que urinar, não deixar nenhum resíduo amoniacal e nenhum resíduo de açúcar ali. Eu acho que esse tipo de comportamento, de orientação, muitas vezes resolve o problema evitando uma postectomia. Os pacientes não aceitam tão bem assim a postectomia, não. Pedro, ótimo. Pedro, fala, Fernando. Você acha possível o cara que trabalha fora e urina lavar o pênis todas as vezes que urina direitinho, se ele urina no mictório? Eu acho que isso é perfeito, mas isso é difícil de fazer em todo mundo. Eu acho que os pacientes de consultório, eles preferem isso do que uma postectomia. Aí a discussão. Permanganato de potássio, não esquecer também que pode ser usado. Vocês viram quantos truques, hein? Rodrigo, passei aqui 14 minutos, passo a palavra para você. Eu acho que você vai ter que, o número de casos aqui, você vai ter que fazer outra reunião dessa de consultório brevemente. Paulo, queria, em nome da SBURJ, lhe agradecer. Como o Vitor falou no início, o senhor é um ícone, não só em urologia, como em urologia de consultório, né? Um professor. As suas sessões de urologia de consultório sempre lotam qualquer evento, e não foi outra no nosso webinar, né? Nós atingimos mais de 300 no nosso pico, uma segunda-feira à noite. Então, eu queria lhe parabenizar pela sua disponibilidade também em organizar o evento junto com o Vitor. Agradecer ao doutor Fernando, professor Luiz Carlos, doutor Pedro Paulo, e parabenizar também o professor Ronaldo Damião por todo o trabalho, não só que ele fez
frente à SBU, né? Foi um dos poucos presidentes cariocas da SBU Nacional, e pelo trabalho que ele vem fazendo frente ao Pedro Ernesto nessa crise que nós estamos vivendo. Queria aproveitar para poder anunciar a todos, como já foi enviado hoje por mensagens e por e-mail, que a nossa jornada carioca de novembro ela mudou o formato, ela foi para o novo normal, né? Vai ser uma jornada carioca live. Nós estamos discutindo ainda qual vai ser o calendário, se nós vamos fazer em 2 dias, 3 dias, e vamos fazer em vários dias só à noite. Vocês brevemente serão informados. Contamos com a participação de vocês e com a ajuda de vocês para organizar essa jornada. E seguindo o calendário dos webinars, depois de amanhã, a gente vai ter um webinar de cirurgia robótica e tentando fazer o novo normal, eu acho que vamos falar um pouco de treinamento de cirurgia robótica. Não vamos falar de técnica, de mercado, vamos falar um pouco de treinamento. Como é que está o cenário atual de treinamento de cirurgia robótica? Vamos ter a presença do Dr. Ahmed, que é um professor da Universidade de Rochester que pesquisa muito em simulação e treinamento em cirurgia robótica. E na segunda-feira que vem, esperamos manter a qualidade e a audiência. Vamos falar de endurologia. Teremos presença de grandes experts do cenário carioca também, Dr. Augusto Olavo, Dr. Marco Fortes, e vamos ter a presença do convidado internacional, Dr. Gerhard Fuchs, da USC, que antes estava em Nova York, agora está lá na USC. Então, agradecer a todos e passar para o Vitor para ele poder encerrar a sessão. Bom, queria agradecer a todo mundo. Acho que o Rodrigo já falou bem aí. Só ficaram faltando 2 perguntas. Doutor Fernando, rapidamente, qual é a dose da bicalutamida para hemospermia? E do professor Luiz Carlos, qual é o nome do remédio do spray nasal que o pessoal está perguntando aqui mais de uma vez? Vitor, eu vou pedir só a terceira, porque uma pessoa insistiu aqui, perguntou também qual é a dose do trimetoprim para profilaxia na prostatite. Então, essa fica para o... Eu até respondi isso escrito aqui. Eu uso Bactrim, 1 comprimido de Bactrim simples ou meio Bactrim F por no mínimo 3 meses, 1 por dia, para prostatite, prevenção, às vezes vai 6. Bicalutamida é 1 comprimido de 50 miligramas, que é Casodex, nome comercial, mas tem muitos outros. 1 comprimido por dia, 14 dias. Se você comprovar que a vesícula seminal tem hipertrofia da mucosa, e o remédio comercial é DDAVP, pode ser comprimido ou spray. Luiz Carlos, DDAVP, como é que você usa, Luiz? Eu só uso se o clínico tiver de braço dado, né? Como já o Fernando comentou, o risco da hiponatremia é grave. DDAVP, às vezes, uma sprayzada nasal antes de deitar pode mudar a noite do indivíduo de forma mágica quase. É muito interessante. É mais arriscado. Tem que ter o clínico. Bom, era isso. Está tudo respondido. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Até quarta-feira. Até quarta-feira, Rodrigo. Parabéns, hein? Tudo Parabéns, bom. Rodrigo. Parabéns a todos. Obrigado. Parabéns, a todos Rodrigo. vocês. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Tudo bom. Grande abraço.